paz seja convosco, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, o seu ministério, em nome de Jesus. Nesse vídeo de hoje, venho trazendo para você mais uma poderosa mensagem da parte do Senhor para os nossos corações, tá? Então hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: tipos de pessoas que devemos nos afastar, ok? Na palavra de Deus existem várias referências, vários tipos de pessoas que a própria palavra de Deus e pessoas, homens de Deus, no decorrer da história, nos aconselharam a nos afastar desse tipo de pessoa, desses tipos de pessoas. Pessoas que são de certa forma, têm um certo comportamento. Nós devemos nos afastar dessas pessoas, para não nos afastarmos da presença do Senhor Jesus. Então, sem demoras, sem muita enrolação, vamos para o nosso vídeo. Então, nós vamos começar aqui na carta de Hebreus aos Hebreus, no capítulo 12, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Esse foi o nosso primeiro texto, tá? E aqui nós aprendemos que nós estamos rodeados de testemunhas. E a palavra de Deus enfatiza tão grande nuvem de testemunhas. Ou seja, a todo momento, em todo lugar, nós estamos sendo observados por pessoas cristãs e pessoas não cristãs, pessoas de outras religiões, pessoas que não têm religião certa. E nós somos observados. A palavra de Deus também diz que nós somos como cartas que o mundo lê, né? O mundo ele nos lê, ele nos observa, tudo que nós fazemos. Bom, vamos agora para a nossa segunda referência de introdução aqui no livro do profeta Amós, tá? Vamos aqui no profeta Amós, capítulo 3, versículo 3 também. A palavra de Deus diz assim: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? É um versículo bem curto, mas que diz muita coisa. Aqui diz que duas pessoas que não estão de acordo, elas não vão andar juntas. Andar junto não é fisicamente uma pessoa perto da outra. Esse andar junto é concordar, né? Concordar, conviver. Vamos aqui agora para a nossa terceira referência. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6 e no verso 14. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Vamos ler até o versículo 18, tá? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem
a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o infiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então aqui nós vemos a palavra de Deus se completando com o texto que nós vemos em Amós, tá? Vamos agora aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, tá? Então a palavra deixa bem claro que as más conversações, as más amizades, as más companhias corrompem os bons costumes. Se você é uma pessoa que faz tudo certinho, procura se comportar de forma correta, coerente, e anda com pessoas que não se comportam devidamente, que não falam devidamente, corretamente, isso aos poucos, né, com o convívio, isso vai nos corrompendo, isso vai nos desacostumando do correto e passamos a utilizar, a nos comportar da mesma forma que as pessoas que estão ao nosso redor. Nós somos remoldados, né? É como se nós fôssemos remoldados com novos costumes que não são bons. Vamos aqui agora, a palavra de Deus nos mostra em diversos momentos que existem vários tipos de pessoas e nós conseguimos perceber isso no dia a dia. Pessoas que se estressam com facilidade, pessoas mais calmas, pessoas que se metem em tudo e pessoas que preferem não se envolver. Pessoas são mais apressadas, pessoas que vão mais devagar. Enfim, como lemos no último verso, as más conversações corrompem os bons costumes. Existem pessoas que vão acrescentar em nossas vidas e pessoas que vão se aproximar por interesse. Pessoas verdadeiras e falsas. Pessoas que nos farão bem e outras que nos farão mal. Ou tentarão, pelo menos, né? Em certos momentos da vida, nós teremos que conviver com pessoas que nos fazem mal. Como numa empresa, numa escola, numa vizinhança. Claro que sempre existe a possibilidade de sair ou mudar-se, mas às vezes não vale tanto a pena ou não é tão viável no momento, né? Isso tudo tem que ser pesado, né? Colocado na balança. Então venho trazer uma lista de pessoas que a palavra de Deus manda que nos afastemos delas. Pois Deus sabe que nós somos humanos e podemos ser influenciados pelo que Ele não aprova, pois Ele não quer que nos afastemos da sua presença. Só uma pequena observação. Em nenhum momento Deus nos obriga a servi-lo, a segui-lo, a fazer a sua vontade. Ele apenas aconselha, busca nos levar para Ele de várias formas, de vários métodos, através de outras pessoas.
que foram convencidas do pecado, da justiça e do juízo e se converteram à fé cristã, ao Senhor Jesus. E decidiram, através desse conhecimento, dessa descoberta, decidiram seguir o caminho de Deus, fazer a vontade de Deus, abrir mão da sua vontade e fazer a vontade do Senhor. Então, em nenhum momento se sinta obrigado, né? Porque Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha conosco, Ele aconselha, Ele busca, Ele tenta nos mostrar o amor dele de várias formas, através de vários métodos, maneiras, momentos, para que possamos ver e assim decidir de que lado ficaremos, né? Então vamos prosseguir. A lista de pessoas que devemos nos afastar. Primeiramente, primeiro da lista, vamos ver aqui em Provérbios. Capítulo 14, versículo 7. A palavra é bem clara. Vai-te de diante do homem insensato, porque nele não acharás lábios de conhecimento. Sabe aquela pessoa que não expressa conhecimento, não tem conhecimento? Se andarmos com pessoas assim, seremos influenciados, né? E também não teremos conhecimento. Geralmente são pessoas que o insensato, né? O insensato é a pessoa que não possui o bom senso, é sem juízo, que age empoderada e desequilibradamente. É uma pessoa imprudente, insana, delirante. Ela age sem pensar, sem ponderar, né? Ela não tem juízo. O segundo tipo de pessoa está em Provérbios também, no versículo 14 também, porém, no versículo anterior, versículo 6, que diz o seguinte: o escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma. Para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. Escarnecedor é aquela pessoa que não dá valor a nada, de tudo escarnece, de tudo zomba, sem respeito. Ela não respeita, tá? Ela vai zombar do que ela não concorda, do que ela não gosta, do que não é benéfico para ela. Ela vai zombar, né? O terceiro tipo de pessoa está aqui também em Provérbios, porém no capítulo 20. Capítulo 20 de Provérbios e o versículo 19. O que anda tagarelando revela o segredo. Não te intrometas com o que lisonjeia com seus lábios. Vamos lá. O terceiro tipo de pessoa é aquela pessoa tagarela. A pessoa tagarela é aquela pessoa que não consegue guardar uma informação. É uma pessoa que fala demais e acaba, às vezes até sem querer, sem intenção, acaba revelando segredos, coisas que eram para ser mantidas em secreto, que não eram para vir a público, que não eram para ser reveladas.
A pessoa tagarela é a pessoa que lisonjeia. O que é lisonjear? Lisonjear é enaltecer algo ou alguém com exagero. Adular. No português, claro, puxar o saco. É aquela pessoa que é tagarela, fala demais e ela faz isso para puxar o saco. Assim como a palavra nos mostra. O próximo tipo de pessoa que devemos nos afastar está em Provérbios. Provérbios está recheado de tipo de pessoas que devemos nos afastar. No capítulo 22 agora, e o versículo de número 5. Olha isso. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Vou ler de novo. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe dele. O perverso é a pessoa com má índole, que tem tendência a praticar crueldade. É uma pessoa malvada, ela é ruim, ela quer fazer algo ruim, ela tem uma má índole. Tá? Ela pode até falar coisas bonitas, né? Ela pode até se comportar de um jeito legal, mas ela ali, no seu pensamento, ela está já pensando em fazer algo perverso. As ideias são mergulhadas na perversidade, na má índole. O quinto tipo de pessoa está aqui também em Provérbios capítulo 22, porém no versículo de número 24. Não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico. Versículo 25, completando, né? Para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. O que é uma pessoa briguenta, colérica? É uma pessoa rixosa, brigona, pessoa que age de maneira impulsiva. Ela não pensa nas consequências e age, acaba gerando uma contenda, uma briga, uma discussão, sabe? Aquela pessoa que joga fogo no parquinho, aquela pessoa que joga lenha na fogueira, ou gasolina, né, no caso. Então, ó, não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico, para que não aprendas, olha o que a palavra diz, para que não aprendas as suas veredas. Porque se você andar com pessoas assim, você vai se tornar uma pessoa assim, tá? E tomes um laço para a tua alma. A palavra nos adverte. Tem aqueles casos que a gente consegue trazer a pessoa para Cristo, mostrar Deus, né? Fazer a pessoa ver Deus, ver a bondade de Deus e se converter, né? Apesar de que quem faz a pessoa se converter não somos nós. Não importa o nível de sabedoria, de estudo, quem convence a pessoa é o Espírito Santo. A gente ajuda dando exemplo, dando um motivo para a pessoa acreditar, né? Para a pessoa não murmurar, porque tem muita gente que dá mau exemplo e as pessoas no mundo acabam pensando assim: nossa, eu não quero ser crente como aquela pessoa. Se for para ser crente daquele jeito, eu prefiro ficar no mundo. Eu já vi pessoas falando isso e alguns acabam dando mau exemplo, né? Então temos que dar bons exemplos, né? Para que a pessoa não tenha o que falar, né? Olha, eu quero ser crente como aquela pessoa ali, como aquele rapaz, aquela moça, como aquele homem, aquela mulher, homem de Deus, mulher de Deus. Eu quero ser como ele, como ela, né? Se espelhar de alguma forma. E agora nós vamos ver uma lista com vários tipos, né? Eu numerei aqui até o quinto tipo de pessoa, mas agora temos uma lista com vários tipos de pessoas. Vamos sair um pouquinho de Provérbios, né?
Provérbios aí tem um monte, é recheado de tipo de pessoas que não devemos ficar perto. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1, a gente vai ler bastante coisa aqui. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto. Primeiro eu vou ler, depois eu vou falando dos tipos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, para quem não sabe, já estamos nos últimos dias, tá? Desde a vinda de Jesus como na forma humana, tá? Como homem. Aquele momento ali marcou os últimos dias, o início dos últimos dias. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá. Vamos lá agora, começando a lista. Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Olha o que a palavra de Deus nos alerta, que nos últimos dias, os dias atuais que estamos vivendo, sobrevirão tempos trabalhosos. Por que vai ser trabalhoso? Porque vai ser muito difícil se manter fiel a Deus em meio a uma sociedade corrupta, corrompida, influenciada pelo inferno. E ao nosso redor existem pessoas boas, pessoas ruins, pessoas cruéis, pessoas malvadas, pessoas que vão tentar nos corromper. Então, ao nosso redor, temos vários tipos de pessoa, o tempo todo, em todo lugar, tá? Pessoas de Deus e pessoas não de Deus. Vamos ver aqui, ó. Os avarentos. Vamos começar lá de cima. Eu separei aqui uma breve explicação, né, para cada tipo, vamos dizer assim, de pessoa que temos aqui nessa enorme lista, tá? Alguns aqui eu não coloquei essa breve descrição porque está bem claro, né? A maioria que eu coloquei aqui é para nós sabermos, porque tem algumas palavras aqui que alguns não sabem o que significa, né? Então, vamos lá. Primeiro, nós vemos aí no versículo 2, pessoas, homens amantes de si mesmos. Isso aqui não precisa nem de explicação. Pessoas que se amam demais, né? Amam mais a si mesmos do que ao próximo, tá? E a palavra diz para nós amarmos o próximo como nós nos amamos. E não... Mas essas pessoas, elas amam a si mesmo e não amam o próximo. Amam mais a si mesmo. São amantes, idolatram a si mesmo, tá? São o seu próprio Deus. Então essa daqui não precisa nem explicar, tá bem claro. Vamos então aos avarentos. Pessoa obcecada por dinheiro e por acumular. É uma pessoa que quer tudo para ele. É uma pessoa, um avarento, ele não gosta de dar, de contribuir, não gosta de ajudar, mas ele quer ganhar, ele quer receber. Isso é uma pessoa avarenta, tá? Ela não solta. Às vezes não é nem questão de dinheiro, às vezes é tempo, às vezes é atenção, pode ser qualquer coisa. É uma pessoa que ela não quer se dar, ela não quer contribuir de alguma forma, mas ela quer receber sempre por algo, mesmo sem fazer nada, né? É a pessoa avarenta,
Na hora que precisa ajuda, ela não quer ajudar. Mas quando quem precisa é ela quer ser ajudada. Enfim, tem também aqui os presunçosos. Pessoa que se opõe, que se supõe melhor, superior aos outros. Ou seja, a pessoa que se acha melhor do que os outros. Ela se acha, ela se supõe, eu sou melhor do que todo mundo que está aqui. Eu estudei mais do que todo mundo, eu trabalhei mais do que todo mundo. Então, quando nós temos esse tipo de pensamento, nós somos pessoas presunçosas, tá? E se há pessoas presunçosas perto de nós, devemos nos afastar de pessoas assim, tá? Vamos para o próximo. Soberbos. Soberbos são pessoas arrogantes, orgulhosas. A pessoa soberba, ela acha que pode fazer tudo sozinha. Ela nega ajuda. Às vezes ela não sabe, mas por ser orgulhosa, não, se eu aceitar ajuda, eu vou demonstrar que eu sou fraco, vou demonstrar que eu não sei, vou demonstrar fraqueza. Nada disso, mas a pessoa soberba ela é assim, infelizmente. Vamos aqui para o próximo. Blasfemos. Blasfemos são pessoa que ofende a divindade ou ao que é sagrado. São pessoas blasfemas, tá? São pessoas que zombam, ofendem, fazem piada com Deus, com as coisas divinas, com as coisas celestiais, com o reino espiritual e com as coisas sagradas também. Com a igreja, fazem piadas, chacotas, né? Enfim. Tem também o próximo da lista aqui, né? Desobedientes a pais e mães, não precisa de explicação, né? São pessoas rebeldes, né? E a gente sabe que o rebelde não se dá muito bem com Deus, não, né? O povo de Israel foi rebelde no deserto e a gente sabe o que eles passaram lá. Mas enfim, vamos lá para o próximo. Ingratos. Ingratos, tá bem, é bem claro, mas eu acabei separando aqui uma breve descrição. Ingratos são pessoas que revelam falta de reconhecimento de gratidão. Elas acham que merecem tudo que ganham e não são gratos, não agradecem, não conseguem agradecer, não conseguem porque elas acham que o mérito é delas. Não, eu estou ganhando isso porque eu mereci. Então não tenho que agradecer. Ela pensa assim, tá? A pessoa quis me dar, eu não pedi, então ela não agradece. Isso torna uma pessoa ingrata, tá? Merecer, ninguém merece nada de bom, né? Porque nós somos maus, merecemos o inferno, o castigo, merecemos aí o pior de tudo, porque nós somos maus, né? Mas, mesmo assim, Deus, ele com seu amor, bondade, benignidade, paciência, ele tem nos tratado, tem suportado nossas falhas, né? E para nos manter na presença dele, claro que com o nosso esforço, né? Mas devemos ser gratos por tudo, porque não merecemos nada. Quanto mais de Deus, principalmente de Deus, não merecemos nada. Não merecemos nada que temos, não merecemos nada que possuímos, não merecemos nada. Nem a roupa que vestimos, nem o ar que nós respiramos, que é dele. Então não merecemos nada. Nós temos que ser gratos. Se temos é porque não merecemos. Foi graça de Deus. O próximo da lista aí é profanos. Profanos são pessoas que não pertencem ao âmbito religioso. Pessoa secular. Pessoa que transgride as regras sagradas. Ou seja, a pessoa profana é o ímpio, é o gentio,
que não serve a Deus, pessoa do mundo, né? No caso, para nós cristãos, que servimos a Cristo, a Jesus. As pessoas profanas são as pessoas que não servem a Deus. As pessoas do mundo, os ímpios, os gentios, esses são os profanos, porque eles não pertencem ao âmbito religioso, nesse caso, ao cristianismo, à fé cristã no Senhor Jesus. Temos aí sem afeto natural, é o próximo da lista. Pessoa com falta de sentimento ou cuidado. É uma pessoa incontinente, atrevida, irresponsável. Sabe? É aquela pessoa que ela falta nela o sentimento, né? O cuidado, ela não tem muito sentimento, ela é uma pessoa fria, tá? É mais ou menos isso. E o próximo da lista são os irreconciliáveis. O que são pessoas irreconciliáveis? Pessoa com a qual não se consegue reconciliar, ter paz ou harmonia. Não dá para ter paz, harmonia com uma pessoa irreconciliável. Sabe aquela pessoa que guarda rancor, nunca perdoa, nunca desculpa alguém por algo que a pessoa fez, mesmo a pessoa pedindo desculpas, pedindo perdão, tentando se consertar, né? Tentando ali reverter aquela falha, ela é irreconciliável. Ela guarda aquilo ali, ela não tem como conviver com uma pessoa dessa. O próximo da lista são os caluniadores. Caluniadores são pessoas com a qual não se deve... São pessoas que utilizam uma mentira para ofender e difamar outra pessoa. São pessoas caluniadoras. Elas criam uma situação, criam uma falsa prova sobre uma pessoa para denegrir a imagem da pessoa, para difamar aquela pessoa, para prejudicar aquela pessoa. Ela utiliza algo mentiroso, enganoso, tá? Falso. Tem também os intemperantes. Intemperantes é a pessoa depravada, descomedida, desregrada, devassa, imoderada, libertina, tá? É uma pessoa que não mede esforços para fazer o errado. Intemperantes. Ela é imoderada, não tem moderação, sabe? Não tem um limite. Ela é libertina, ela acha que pode fazer tudo, é devassa. É desregrada, não tem regra, tá? Não tem limites. Pessoas cruéis. Cruéis é aquela pessoa violenta, severa, truculenta, selvagem, ríspida, rigorosa, implacável. É a pessoa cruel. Próximo da lista é sem amor para com os bons. Essa pessoa que não tem amor para com os bons é aquela pessoa que não consegue amar nem aqueles que só lhe fazem o bem. Ela não consegue. Ela não consegue alegrar-se. Ela alegra-se, no caso, com o sofrimento do outro, a desventura, o insucesso de quem nunca lhe fez mal. E quando prejudicam pessoas boas, não se sentem arrependidos, né? Ou seja, ela não sente amor. Às vezes, pode ser que esse tipo de pessoa pense que todos estão querendo se aproveitar dela, né? Por interesse a algo, não sei, para ter alguma oportunidade, não sei, mas talvez seja esse o pensamento. Então ela não consegue amar nem quem faz o bem para ela. Então são pessoas sem amor para com os bons.
Tem também aí, próximo da lista, traidores. Traidores não precisa nem explicar muito, né? Traidor é a pessoa que é infiel, é desleal, é como se fosse um adultério, certo? A pessoa que trai é a pessoa infiel, que trai amizade, no casamento, no relacionamento, no namoro, na empresa. É a pessoa que é infiel, ela é desleal, tá? E também com Deus, né? Quando nos desviamos da presença de Deus, nós somos como traidores, nós cometemos aí uma infidelidade, nós cometemos um adultério espiritual, porque nós somos de Deus e quando nos desviamos de Deus, do noivo, né, de Cristo, para seguir o caminho, o curso do mundo, nós estamos trocando Cristo pelo mundo. Então nós cometemos um adultério espiritual. Próximo da lista, obstinados. Obstinado é a pessoa que é rebelde, que não se deixa convencer, inflexível, irredutível. Ela é rebelde, ela não deixa outra pessoa convencer ela, é ela que está certa, a razão é dela. Não sei se você conhece alguém assim. A razão é dela, é ela que está certa, tá? E quando eu falo ela é a pessoa, tá? Não é referente à mulher, não. A pessoa. A pessoa é rebelde, é sempre a pessoa que está certa. Eu tô certo, eu tô certa. A razão é minha e tá todo mundo errado, é eu que tô certo. É do jeito que eu tô fazendo que é certo. Enfim, ela é inflexível, ela não abre a mente para analisar as próprias ações se realmente aquilo é o certo, certo? E mesmo que não seja, ela vai manter porque ela é obstinada, ela é rebelde, tá? E temos aí o próximo, orgulhosos, né? Orgulhosos são pessoas que a gente já viu, né? Cadê? Orgulhosos. É como se fosse a pessoa soberba. É praticamente a mesma coisa. Ela é arrogante, acha que pode fazer tudo sozinho e nega ajuda. E tem aí o próximo da lista, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. É a pessoa que vive para satisfazer os seus próprios desejos desenfreados e carnais. É a pessoa que quer viver para si. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para as coisas de Deus, mas arruma tempo para satisfazer seus próprios desejos, suas próprias vontades e carnais, porque são muitas vezes coisas que desagradam a Deus. E por último, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Ou seja, tendo aparência. Só de ter aparência a gente já sabe que já não está certo, já não é aquilo ali que aparenta ser, né? Tem aparência de piedade. Não é piedoso, não é a pessoa piedosa. É a pessoa que parece piedosa, parece religiosa, mas sem realmente ser piedosa e religiosa. Ela só parece, tá? Ela parece, mas na hora do vamos ver, ela não é. É porque ela não vive aquilo. Ela aparenta aquilo. É como uma pessoa que muitas vezes a pessoa está arrumada, né? E ela passa a impressão de ser o diretor de uma empresa, o dono de uma empresa. Ela passa a impressão de ser o CEO de alguma empresa, de alguma organização. E às vezes ela só se arrumou, né? Às vezes não é nada daquilo. Então a gente não pode se basear na aparência. Às vezes a pessoa está arrumada, não quer dizer que a pessoa vive aquilo ali. Às vezes ela está aparentando aquilo ali para conseguir algo,
né? Ela está se disfarçando, ela está com a aparência, mas ela não é, tá? Então esses foram os tipos de pessoas que a palavra de Deus nos adverte para que nos afastemos, para não nos afastarmos da presença dele, porque nós não podemos negar a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes, a gente não pode achar que somos fortes demais, que vamos conseguir ganhar a outra pessoa para Jesus. A gente pode até tentar, mas se não tivermos sucesso, ou se a pessoa se negar e disser que eu não quero saber disso, eu não quero saber de Deus, não quero saber de Jesus, não me incomode mais, a gente já lançou a semente, só que a terra não é fértil, então não vai crescer. Ou vai crescer entre os espinhos, vai ser sufocada, ou nas rochas e não vai criar raiz, como a parábola que Jesus contou aos discípulos, né? Nas pedras a semente não cria raiz e morre logo, né? E na beira do caminho as aves comem, ou seja, a distração, né? Aquela informação é roubada da pessoa, é furtada, né? E a semente ela só vai germinar, só vai brotar se a terra for boa. Ou seja, se alguma pequena parte da pessoa até quiser, ela vai ouvir, ela vai analisar, ela vai pensar a respeito, vai ponderar e pode ser que no final ela dê espaço para que Deus mude a vida dela. Mas se ela não der esse espaço, a gente não pode fazer mais nada. Como Paulo disse, né? Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, o nosso trabalho, a nossa função é pregar, lançar a semente. E só. Quem convence é o Espírito Santo. Quem transforma é o Espírito Santo. Se a pessoa quiser aceitar aquela palavra, quiser ouvir mais, se interessar, né, de alguma forma, aí sim a gente continua e, com sucesso, vamos ganhar aí essa alma para o Senhor. Mas caso contrário, a palavra de Deus manda nos afastarmos. Claro, a gente tem que às vezes suportar, como lemos, né? Como foi falado, às vezes no âmbito do trabalho, na escola, na turma, né? Ou em determinados lugares, temos que conviver, né? Suportar aquele momento, aquela convivência com pessoas que são assim, pessoas briguentas, pessoas soberbas, pessoas orgulhosas, pessoas que se amam demais, pessoas que são rebeldes, né? Obstinadas, traidores e que vão tentar nos contaminar. Às vezes não vão nem falar nada, mas vão agir, vão tentar nos mostrar, vão tentar nos convencer ali que aquilo daquela forma é mais legal, né? É mais divertido, é mais atraente. Então devemos nos afastar na medida do possível, né? De pessoas assim para não nos corrompermos. Ou pelo menos, ainda que não dê para evitar a convivência, evitar a comunicação, evitar passar um tempo com aquela pessoa, porque a não ser se for para falar da palavra de Deus, né? Porque de outra forma seremos contaminados, tá? E é isso, meus irmãos e irmãs. Finalizamos aqui mais um vídeo, mais uma poderosa mensagem da parte de Deus para o nosso coração. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e receba aí uma mensagem, receba uma notificação toda vez que um vídeo for postado aqui no nosso canal, tá? Lembrando que aqui nós pregamos a palavra de Deus somente, sem os achismos do homem, do ser humano, né? Eu aí sempre oro, sempre busco em Deus o entendimento, né? O que Deus quer falar através de mim com as pessoas e assim compartilhar a palavra de Deus aqui através desse canal, tá? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário também, se você quiser, sinta-se à vontade.
Se houver alguma dúvida sobre algo que foi falado, não se prive, pergunte, tá bom? Pergunte e se eu não tiver a resposta, eu vou buscar em Deus a resposta, tá? Mas se eu já souber, eu já te respondo o mais rápido possível, tá bom? Não fique com dúvidas, tá bom? Mas se você gostou dessa mensagem, entendeu, compreendeu e concorda com o que a palavra de Deus nos ensina, compartilhe esse vídeo, essa mensagem com os seus amigos, com seus familiares, nos seus grupos, nas suas redes sociais, tá bom? Compartilhe, não deixe de compartilhar e espalhar a palavra de Deus. Aqui nesse canal, o foco é a palavra de Deus somente, tá bom? Então aqui nós lemos, estudamos e vemos a palavra de Deus, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo.